Alexandre Coiré, Do Mundo do Mais ou Menos ao Universo da Precisão, parte 3. No artigo publicado na revista Critique, afirmei que o problema da origem do mecanismo considerado no seu duplo aspecto, a saber, a. Por que razão o mecanicismo nasceu no século XVII? E b. Por que motivo não nasceu 20 séculos mais cedo, nomeadamente na Grécia? Não tem uma solução satisfatória, isto é, uma solução que não nos remeta simplesmente para o fato. Duvido, aliás, que em história se possa alguma vez eliminar o fato. Mas, em contrapartida, é possível, parece-me, esboçar-lhe uma solução de conveniência. Uma solução que nos faça ver ou compreender que a ciência grega não podia dar lugar a uma verdadeira tecnologia. Isto porque, na ausência de uma física, uma tecnologia é rigorosamente inconcebível. Ora, a ciência grega não elaborou qualquer física e não poderia fazê-lo porque, na constituição desta, a estática deve preceder a dinâmica. Galileu é impossível antes de Arquimedes. Podemos, sem dúvida, interrogar-nos por que razão a antiguidade não produziu um Galileu. Mas isso equivale a retomar o problema da paragem, tão brusca, do magnífico ímpeto da ciência grega. Por que motivo cessou o seu desenvolvimento? Por causa da ruína da polis? Da conquista romana? Da influência cristã? Talvez. Todavia, nesse intervalo, Euclides e Ptolomeu puderam muito bem viver e trabalhar no Egito. Realmente, nada se opõe a que Copérnico e Galileu lhes tivessem sucedido diretamente. Mas regressemos ao nosso problema. A ciência grega, como já disse, não constitui uma verdadeira tecnologia, porque não elaborou uma física. Mas por que motivo, mais uma vez, o não fez? Segundo toda a aparência, porque não procurou fazê-lo. E isso, sem dúvida, porque acreditava que tal não era realizável. Com efeito, fazer física no nosso sentido do termo, e não naquele dado a esse vocábulo por Aristóteles, quer dizer aplicar ao real as noções rígidas, exatas e precisas das matemáticas, e, antes de mais, da geometria. Um empreendimento paradoxal se fosse levado a cabo, porque a realidade, a da vida cotidiana, no meio da qual vivemos e estamos, não é matemática. Nem mesmo matematizável. É do domínio do mutável, do impreciso, do mais ou menos. Do aproximadamente. Ora, na prática, importa muito pouco saber se, como nos diz Platão, ao fazer da matemática a ciência por excelência, os objetos da geometria possuem uma realidade mais elevada do que os dos objetos do mundo sensível. Ou se, como nos ensina Aristóteles, para quem a matemática não é senão uma ciência secundária e abstrata. Eles não têm mais do que um ser abstrato, de objetos do pensamento. Em ambos os casos, entre a matemática e a realidade física, existe um abismo. Daí resulta que querer aplicar a matemática ao estudo da natureza é cometer um erro e um contrassenso. Não há na natureza círculos, elipses ou linhas retas. É ridículo querer medir com exatidão as dimensões de um ser natural. O cavalo é, sem dúvida, maior que o cão e mais pequeno do que o elefante. Mas nem o cão, nem o cavalo, nem o elefante têm dimensões estritas e rigidamente determinadas. Há, por todo lado, uma margem de imprecisão, de jogo, de mais ou menos e de aproximadamente. Eis as ideias, ou as atitudes, às quais o pensamento grego permaneceu obstinadamente fiel, quaisquer que fossem as filosofias de onde as deduzia. Nunca quis admitir que a exatidão pudesse ser deste mundo, que a matéria deste mundo, do nosso mundo,
do mundo sublunar pudesse encarnar os seres matemáticos, exceto no fato de a isso ser forçada pela arte. Admitia, em contrapartida, que as coisas se passassem de outro modo nos céus, que os movimentos absoluta e perfeitamente regulares das esferas e dos astros fossem conforme as leis da mais estrita e rígida geometria. Mas, justamente os céus não são a Terra, e por isso a astronomia matemática é possível, mas a física matemática não o é. Desse modo, a ciência grega não só constituiu uma cinemática celeste, mas ainda, para o fazer, observou e mediu o céu com uma paciência e exatidão surpreendentes, servindo-se de cálculos e de instrumentos de medida que herdou ou inventou. Mas, por outro lado, nunca tentou matematizar o movimento terrestre e, com uma única exceção, empregar na Terra um instrumento de medida e mesmo medir exatamente o que quer que fosse para além das distâncias. Ora, é através do instrumento de medida que a ideia da exatidão toma posse deste mundo, e que o mundo da precisão consegue, por fim, substituir o mundo do aproximadamente. Nada me parece revelar, de modo mais marcante, a oposição radical entre mundo celeste e mundo terrestre, mundo da precisão e mundo do mais ou menos, do que, para o pensamento grego, a incapacidade deste último ultrapassar essa dualidade radical, concebendo uma medida unitária de tempo. Porque, se é verdade que os organa e cronou do céu, se a abóbada celeste, com as suas revoluções uniformes, cria ou determina divisões rigorosamente iguais do tempo, se por esse motivo o dia sideral tem uma duração perfeitamente constante, o mesmo não se passa com o tempo da Terra, com o nosso tempo. Para nós, o dia solar decompõe-se num dia e numa noite de duração essencialmente variável. Dia e noite subdividimos no número igual de horas, de duração igualmente variável, mais ou menos longos, ou mais ou menos curtos, segundo a estação. Essa concepção está tão profundamente ancorada na consciência e na vida grega que, supremo paradoxo, o quadrante solar, instrumento que transmite à Terra a mensagem do movimento dos céus, se encontra afastado da sua função primária e vemo-lo obrigado a marcar as horas mais ou menos longas do mundo do mais ou menos. Ora, se pensarmos que a noção do movimento está inseparadamente ligada de tempo, que foi e por uma nova concepção de movimento que se realizou a revolução intelectual que deu lugar ao nascimento da ciência moderna, no seio da qual a precisão do céu desceu à Terra, compreender-se-á bem que a ciência grega, mesmo a de Arquimedes, não pudesse ter fundado uma dinâmica. E também que a técnica grega não foi possível ultrapassar o nível da tecne. A história da Idade Média dá-nos provas evidentes de que o pensamento técnico do senso comum não depende do pensamento científico, o qual pode, contudo, absorver os elementos incorporando-os no senso comum, que pode desenvolver, inventar e adaptar descobertas antigas a necessidades novas e até mesmo fazer outras, que, guiado e estimulado pela experiência e pela ação, pelos sucessos e pelos falhanços, pode transformar as regras da tecne, que pode até criar e desenvolver quer utensílios, quer máquinas, que com meios frequentemente rudimentares e servidos pela habilidade dos que os empregam, pode criar obras cuja perfeição, sem falar da beleza, ultrapassa de longe a dos produtos da técnica científica, sobretudo no seu começo. Com efeito, como nolo diz Lucien Febvre, num trabalho que, ainda que apenas o faço de passagem, me parece de uma importância capital para a história da técnica. Já não falamos hoje em dia da noite da Idade Média, e isso de há uns tempos para cá
nem do Renascimento, que na postura do arqueiro vencedor lhe dissipou as trevas para sempre. E isso porque, tendo prevalecido o bom senso, já não seríamos capazes de acreditar realmente nessas férias totais, de que antes nos falavam. Férias da curiosidade humana, férias do espírito de observação e, se assim o quisermos, da invenção. E por que nos convencemos finalmente de que há uma época que tinha tido arquitetos da envergadura dos que conceberam e construíram as nossas grandes basílicas romanas, Clagny, Vézelay, Saint-Cernin, etc., e as nossas grandes catedrais góticas, Paris, Chartres, Amiens, Reims, Bourges, e as poderosas fortalezas dos grandes barões, Coucy, Pierrefonds, Chateau-Galliard, com todos os problemas da geometria, da mecânica, de transporte, de suspensão, de manutenção que tais edifícios acarretam, todo o tesouro de experiência bem conseguidas e de insucessos registrados que este trabalho exige e alimenta. A uma tal época, era irrisório negar, em bloco e sem discriminação, o espírito de observação e o espírito de inovação. Se observarmos atentamente, os homens que inventaram ou reinventaram ou adaptaram e implantaram na nossa civilização do Ocidente o arreio dos cavalos pelo arnês, as ferragens, o estribo, o botão, o moinho de água e de vento, o moinho de água e de vento, a plaina, a roda dentada, a bússola, a pólvora, o papel, a imprensa, etc. Esses homens merecem bem ser considerados com espírito de invenção e humanidade. Ora, homens do século XV e XVI que inventaram o numerador e a roda de escape, que aperfeiçoaram as artes do fogo e as armas de fogo, que obrigaram a metalurgia e a construção naval a fazer progressos enormes e rápidos, que descobriram o carvão e subjugaram a água, segundo as necessidades da sua indústria. Não foram, é bom que se diga, inferiores aos seus predecessores. É o espetáculo desse progresso, deste acumular de invenções, de descobertas, e portanto de um certo saber, que nos explica e justifica parcialmente a atitude de Bacon e de seus sucessores, que opõe a fecundidade da inteligência prática à esterilidade da especulação teórica. São esses progressos, sobretudo os que foram feitos na construção das máquinas, que, como sabemos, servem de base ao otimismo tecnológico de Descartes, mas ainda servem de fundamento à sua concepção do mundo, à sua doutrina do mecanismo universal. Mas enquanto Bacon conclui que a inteligência se deve limitar ao registro, à classificação e à ordenação dos fatos do senso comum, e que a ciência, Bacon nunca compreendeu nada da ciência, não é e não deve ser mais do que um resumo, generalização ou prolongamento do saber adquirido na prática. Descartes, por seu lado, tem uma conclusão exatamente oposta a saber: a da possibilidade de fazer a teoria penetrar a ação, isto é, a possibilidade da conversão da inteligência teórica em real, da possibilidade, há um tempo, de uma tecnologia e de uma física. Possibilidade essa que encontra sua expressão e garante no próprio fato de o ato de inteligência, que ao decompor e recompor uma máquina, lhe compreende a organização, bem como a estrutura e funcionamento das suas múltiplas engrenagens. Ser exatamente análogo àquele pelo qual, decompondo uma equação nos seus fatores, lhe compreendemos a estrutura e a composição. Ora, não é do desenvolvimento espontâneo das artes industriais pelos que as exercem, mas sim da conversão da teoria em prática que Descartes espera os progressos que tornarão o homem senhor e dono da natureza. Creio, por meu lado, que a história, ou pelo menos a pré-história da revolução técnica dos séculos XVII e XVIII,
confirmam a concepção cartesiana. É por uma conversão da episteme da tecne que a máquina eotécnica se transforma na máquina moderna, paleotécnica. Porque é esta conversão, por outras palavras, a tecnologia nascente que dá à segunda o que forma o seu próprio caráter e a distingue radicalmente da primeira, e que não é do que a precisão. Com efeito, quando estudamos os livros de máquinas do século XVI e XVII, quando fazemos a análise das máquinas, reais ou simplesmente projetadas, de que nos oferecem descrições e desenhos, somos surpreendidos pelo caráter aproximativo das suas estruturas, do seu funcionamento, da sua concepção. São frequentemente descritas com as suas dimensões reais exatamente medidas. Pelo contrário, nunca são calculadas. Portanto, as diferenças entre as que são irrealizáveis e as que foram realizadas não consiste no fato de as primeiras terem sido mal calculadas, ao passo que as outras não. Todas, à exceção talvez dos aparelhos de suspensão e de mais algumas, como o moinho, que empregavam como meios de transmissão de força motriz ligações de rodas dentadas, meios que convidam positivamente ao cálculo, foram concebidos e executados a olho, por estimativa. Todas pertencem ao mundo do aproximadamente. Eis a razão porque as operações mais grosseiras da indústria, tais como bombear a água, moer o trigo, prensar a lã, acionar os folhos das forjas, podem ser confiadas a máquinas. As operações mais finas não se executam senão com a mão do homem e com a sua força. Acabei de dizer que as máquinas eotécnicas não eram calculadas. E como poderiam ser? Não esqueçamos, ou melhor, demos-nos conta de que o homem do Renascimento, o homem da Idade Média, o mesmo pode ser dito do homem antigo, não sabiam calcular. Não estavam habituados a fazê-lo. Não tinham meios para o fazer. Sem dúvida, sabiam muito bem executar cálculos astronômicos, dado que a ciência antiga elaborara e desenvolvera os métodos e os meios apropriados, mas não sabiam, uma vez que a ciência antiga pouco ou nada se importara com isso, executar cálculos numéricos. Tal como nos recorda, Febvre não dispunham de qualquer espécie de linguagem algébrica, nem sequer de linguagem aritmética, cômoda, regular e moderna. O uso dos algarismos, a que chamamos árabes, porque são indianos, o uso dos algarismos Gobar, que vieram de Espanha ou da barbárie, na Europa Ocidental, estava longe de ser geral, ainda que os mercadores italianos deles tivessem conhecimento desde o século XIII ou XIV. Se o uso desses símbolos cômodos se expandiu rapidamente nos calendários para eclesiásticos e nos almanaques para astrólogos e médicos, deparou-se-lhe, na vida corrente, uma viva resistência dos algarismos romanos, minúsculos, ligeiramente modificados, a que se chamava algarismos de finança. Apareciam agrupados em categorias separadas por pontos, dezenas ou vintenas encabeçadas por 2 XX, centenas por um C e milhares por um M. Tudo tão mal feito quanto possível, mas mesmo assim permitindo proceder a uma qualquer operação aritmética elementar. Também nada de operações à mão, operações que nos parecem tão cômodas e simples e que os homens do século XVI pareciam ainda monstruosamente difíceis e boas apenas para a elite matemática.
Antes de sorrirmos, lembremos que Pascal, em 1645, insistia na dedicatória de sua máquina de calcular ao chanceler Séguier na extrema dificuldade das operações feitas à mão. Não somente obrigam permanentemente a conservar ou pedir as somas necessárias, donde decorrem inúmeros erros, mas, além disso, exigem do infeliz calculador uma atenção profunda que fadiga o espírito em pouco tempo. Com efeito, no tempo de Rabelais, contava-se, antes de mais e quase exclusivamente, com a ajuda dessas letras do tesouro, que deixaram do outro lado da mancha o seu nome aos ministros do tesouro, e com as fichas que o antigo regime manipulou, com maior ou menor destreza, até o seu declínio. Os cálculos são certamente difíceis, portanto ninguém os faz. Ou pelo menos, faz-se tão pouco quanto possível. E os enganos são frequentes, ninguém se preocupando muito com eles. Um pouco mais, um pouco menos, que importância tem isso? Nenhuma, geralmente. Não há que duvidar. Entre a mentalidade do homem da Idade Média e, em geral, do homem do aproximadamente, e a nossa, há uma diferença fundamental. Citemos de novo Lefebvre. O homem que não calcula, que vive num mundo em que as matemáticas são ainda elementares, não tem a razão formada da mesma maneira que o homem, mesmo ignorante, mesmo incapaz de, por si próprio, resolver uma equação, ou de fazer um problema mais ou menos complicado, mas que vive numa sociedade subordinada, no seu conjunto, ao rigor dos modos de raciocínio matemático, à precisão dos modos de calcular, à correção elegante das maneiras de demonstrar. Toda a nossa vida moderna está como que impregnada de matemática. Os atos cotidianos e as construções dos homens trazem-lhe a marca. E nem sequer as nossas alegrias artísticas e a nossa vida moral escapam à sua influência. Nenhum homem do século XVI poderia subscrever estas verificações de Paul Montel. Elas não nos admiram, mas tê-lo-iam, com razão, deixado totalmente incrédulo. Coisa curiosa, 2000 anos antes, Pitágoras proclamara que o número é a própria essência das coisas. E a Bíblia ensinara que Deus fundara o mundo sobre o número, o peso, a medida. Todos o repetiram, mas ninguém o acreditou. Pelo menos ninguém até Galileu, que o tomou a sério. Ninguém tentou determinar esses números, esses pesos e essas medidas. Ninguém se deu ao trabalho de contar, de pesar e de medir. Ou, mais exatamente, ninguém procurou ultrapassar o uso prático do número, do peso, da medida, na imprecisão da vida cotidiana. Contar os meses e os animais, medir as distâncias e os campos, pesar o ouro ou o trigo, para fazer dele um elemento de saber exato. Creio que não chega a dizer, com Lefebvre, que para o fazer, o homem da Idade Média e o do Renascimento não possuíam os instrumentos materiais e mentais. É sem dúvida verdade e de uma importância capital que a utilização dos instrumentos mais usuais hoje em dia, os mais familiares e, aliás, os mais simples, continuava a ser-lhes desconhecida. Para observar, nada melhor que os seus dois olhos, quando muito, servidos, se necessários, por óculos forçosamente rudimentares. Nem o estado da ótica, nem o da vidraria lhe permitiriam seguramente outros. Lentes de vidro ou de cristal talhado, e próprias para aumentar os objetos muito afastados como os astros, ou muito pequenos como os insetos ou os germes, é igualmente verdade que não são apenas os instrumentos de medida que faltam, mas a linguagem que teria podido servir para lhes exprimir os resultados. Nem nomenclatura clara e bem definida, nem padrões de uma exatidão garantida,
adotados por todos com um alegre consentimento. Havia uma multidão incoerente de sistemas de medidas variáveis de cidade para cidade, de aldeia para aldeia, quer se tratasse de comprimento, de peso ou de volume. Quanto a registrar as temperaturas, era impossível. O termômetro ainda não tinha surgido e não surgiria antes de bastante tempo. Podemos interrogar-nos, contudo, sobre se esta dupla carência não se poderá explicar pela mentalidade característica, pela estrutura geral do mundo do aproximadamente. Ora, a este respeito, o caso da alquimia parece fornecer-nos uma resposta decisiva. Com efeito, no decurso da sua existência milenar, a única entre a ciência das coisas terrestres pôde constituir um vocabulário, uma notação e mesmo um instrumental de que a nossa química recebeu e conservou a herança. Acumulou tesouros de observação, realizou milhares de experiências, fez mesmo descobertas importantes. Nunca conseguiu fazer uma experiência precisa porque nunca o tentou. As descrições das operações alquímicas nada têm de comum com as fórmulas dos nossos laboratórios. São receitas de cozinhas, tão imprecisas, tão aproximativas e qualitativas como aquelas. E não é a impossibilidade material de executar as medidas que detém o alquimista. Ele não se serve delas, mesmo quando as tem à mão. Não é o termômetro que lhe falta, é a ideia de que o calor seja suscetível de medida exata. Assim, contenta-se com os termos do senso comum. Fogo vivo, fogo lento, etc. E não se serve, ou quase nunca, da balança. E, todavia, a balança existe. Ela própria, a dos ourives e joalheiros, relativamente precisa. É justamente por isso que o alquimista a não usa. É justamente por isso que o alquimista a não usa. Se a usasse, seria um químico. Mas, para que se lembrasse de a usar, teria sido necessário que já o fosse. Ora, acredito que se passa algo semelhante no que respeita aos instrumentos ópticos e com todos os outros. Portanto, estando o mais de acordo possível com Lefebvre sobre a importância da sua ausência, não estou inteiramente satisfeito com a explicação que aquele dela apresenta. Com efeito, tal como nos recorda o próprio Lefebvre, os óculos encontram-se em uso desde o século XIII, talvez mesmo depois de fins do século XII. A lupa e o espelho côncavo foram, sem dúvida, conhecidos na antiguidade. Então, por que razão, durante 4 séculos, o telescópio é de começo do século XVII? Ninguém, nem dentre aqueles que os faziam, nem dentre os que os usavam, teve a ideia de experimentar talhar ou mandar talhar uma lente um pouco mais espessa, com uma curva de superfície mais pronunciada, e chegar assim ao microscópio simples, que não aparece senão cerca do começo do século XVII, ou no fim do século XVI. Não podemos, parece-me, invocar o estado da vidraria. Não era notável, e os vidreiros do século XIII e mesmo do século XIV deveriam ser incapazes de fabricar um telescópio. Muito mais tarde, durante toda a primeira metade do século XVII, os vidreiros italianos serão os únicos a poder, ou a saber talhar lentes astronômicas. E é só na segunda metade que vêm a ser alcançados e, por vezes, ultrapassados pelos holandeses e alemães. Mas o mesmo não se passou com o microscópio simples, que mais não é do que uma pérola de vidro bem polida. Um operário capaz de talhar as lentes dos óculos é, ipso facto, capaz de fazer um microscópio. Mais uma vez, não se trata de insuficiência técnica. É a falta de ideias que nos fornece a explicação. Fim
do capítulo 3º.